Olá, eu sou Luciane Raposo, esse é o Literatura para a Vida e hoje nós estamos de volta ao meu cenário favorito. Durante algumas semanas eu precisei gravar em outros lugares e mesmo adaptar algumas circunstâncias porque a minha biblioteca pessoal estava em reorganização. Então essa aqui é uma parte da minha biblioteca com livros de ficção, livros clássicos, literatura de não ficção, de biografias, de história, de uma série de coisas. Foram várias semanas porque, como eu tenho um trabalho em tempo integral, tenho 3 turmas, 2 de crianças e uma de adultos, e ainda carreira literária e tudo, não é muito fácil para coordenar tudo isso, para realizar tudo isso. Mas eu costumo brincar que o poder de fazer um pouquinho todos os dias faz muita diferença. E estou muito feliz com a reorganização das minhas estantes. Eu tenho 4 aqui, tenho alguns poucos livros no outro cômodo, tenho sempre um livro à cabeceira da cama, tenho livros sempre na bolsa, tenho uma biblioteca na escola com as minhas crianças dentro da sala. Mas foi muito curioso porque na semana passada eu postei um vídeo curto falando um pouco sobre a experiência de deixar essa estante aqui, principalmente exposta à janela que eu tenho aqui. É um janelão. Dá para perceber que o sol da tarde está batendo aqui, a claridade, na verdade. Eu moro numa área em que, nesse momento, o sol já está do lado do poente, digamos assim. Mas mesmo assim ainda tem claridade. E de manhã, logo cedo, não tenho cortina na biblioteca por opção. Logo cedo, alguns dos livros começam a tomar sol, digamos assim. E quando eles começam a tomar sol, a gente percebe que eles podem desbotar, eles podem ficar com uma coloração diferente, eles podem ficar com um aspecto diferente. E é muito comum para quem gosta de livros, muitas vezes investir em obras muito bonitas, obras às vezes até caras. Eu tenho algumas edições aqui em cima que custaram valores mais elevados, são edições bonitas, algumas porque não encontrava em outras edições, algumas pela beleza e principalmente tradução, revisão, uma série de aspectos. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente confunde o leitor com o colecionador de livros. As duas coisas podem acontecer. Mas o leitor é alguém que tem contato, que tem prazer, que tem alegria em estar com o livro, seja um livro brochura, que são os meus favoritos, para manusear, sejam livros mais complexos, sejam livros de estimação, como esse aqui, lindinho, que Leandro me deu há um tempo atrás. O que eu quero dizer é que muitas vezes a gente engessa a relação com os livros. Quando eu postei no Instagram um Reels curto e fiz um vídeo um pouco maior, mostrando o efeito do sol, o efeito da luz, o efeito até do vento. Hoje eu até recebi um comentário de uma pessoa de que eu deveria manter a janela sempre fechada para não pegar poeira, né? A gente também não deveria sair de casa para não pegar poeira. E aí, o que eu achei mais curioso foram pessoas comentando numa das redes sociais que não tem livros em casa, porque doou para quem não tem livros. Essa é uma questão bastante pessoal. Para que você tem tantos livros para milhares de coisas? Hoje cedo eu fui realizar uma palestra para a qual fui convidada há uns 2 meses atrás e a data era justamente essa. Ontem eu queria revisar a matéria, né, revisar a temática, porque eu costumo dizer que o Espírito Santo não pode trabalhar sozinho, eu preciso fazer minha parte, embora seja uma temática que eu domino tecnicamente, é importante fazer essa revisão. O que eu fiz? Caminhei até o lado de lá, justamente na área em que está o material de que eu precisava. Fui no nicho, na prateleira correta, retirei os 2 volumes que eu queria, revisei rapidamente
Utilizei hoje, na verdade nem abri os livros porque não foi necessário, mas revisei, tinha aquele texto de apoio nesse sentido, retornei ao apartamento mais tarde, já pus os livros de volta na estante. Livros que eu não comprei neste ano, livros que eu não comprei no ano passado, livros que talvez eu não vá encontrar com tanta facilidade ou até encontre. Mas uma biblioteca pessoal é um local em que a gente não só tira fotos lindas, não só em que a gente usa como decoração. Uma biblioteca pessoal é como se fosse um repertório. Está muito na moda a gente dizer que é preciso construir um repertório profissional, que o bom profissional é aquele que domina diversas áreas. Eu trabalho com educação literária, aplico isso também nas palestras. Deixa eu ver se as pessoas se espantam, como hoje cedo. Mas o que eu quero dizer é que o repertório que eu tenho, as conexões, as proposições, as conclusões, elas são oriundas de várias e várias décadas de leitura. Leitura cotidiana, leitura de diversos momentos, e os livros não são descartáveis. Então, o que a gente percebe muitas vezes é que nós complicamos quando poderíamos simplificar. Estes livros, aqueles ali, os livros que estão no outro lado, o livro que eu ganhei da minha aluna, que eu estou lendo, Maria Eduarda, eles não são descartáveis, mas eles são objetos. Então, eu não vejo como um problema que um livro tome sol, até porque de repente faz bem para eles, né, para a pele. Não tem problema para mim que o livro tome sol, que desbote um pouquinho, porque o sol vai evitar o mofo, o bolor, o sol vai afastar determinados insetos e ele é salutar para nós também. Então as minhas janelas vão ficar abertas durante o dia. Agora até encostei por causa do vento, porque eu moro no terceiro andar. Eu tenho uma série de circunstâncias que são favoráveis. É um objeto, pode amassar, pode cair, pode tomar sol. Eu conservo sim. Ali em cima tem o meu comfort book que eu reli já esse ano e que me trouxe novas conexões, novas reflexões. É o meu livro favorito da vida que eu recebi do meu avô. Eu tinha 9 anos de idade. Então, são alguns livros que me acompanham sempre, livros que servem para construir o meu repertório. Eu sou uma pessoa de releituras. Um livro não se esgota só numa leitura. Eu sou uma pessoa que não só quer livros na estante e, nesse sentido, não sou adepta de organizar estantes por cor. Eu acho estranhíssimo. Roupas é um pouco complicado, porque às vezes é da mesma cor, mas são modelos diferentes, vestidos, calças, blusas. Isso eu já acho um pouquinho confuso, mas a gente, de modo geral, não costuma ter milhares de roupas, ou então não deveria, né? As pessoas que se vestem de modo correto não têm milhares de roupas. Elas têm roupas que dialogam entre si. Mas eu acho muito estranho. Imaginem uma prateleira só de livros verdes. Vou perder um tempão procurando os livros. Ou até aquelas prateleiras que os livros estão virados ao contrário, a lombada está em sentido contrário. Ou aqueles livros que são velhinhos. Aquele ali, por exemplo, ele já era velhinho, que eu ganhei. Eu tinha 9 anos de idade na época. Então a gente vê muito no sentido de que as pessoas não compreendem a frase viver é simples, mas requer um pensamento sofisticado. O fato de você ter uma biblioteca em casa significa que você tem sim que conservar. Então eu passei semanas retirando, reorganizando, tirando o pó mais grosso, né? Porque eu tirando o cotidiano, tirando cada livro, organizando. Dá trabalho sim, é um trabalho que eu assumo pessoal, graças a Deus, hoje em dia tenho saúde para isso, mas é um trabalho que eu assumo porque é um trabalho que eu quero, se esse é o meu propósito. E quando eu digo que viver é simples, é porque é simples. Eu tomei essa decisão porque eu tenho um propósito, a biblioteca tem um propósito. Então, para que a biblioteca tenha um propósito, ela precisa ser um organismo vivo, ela precisa ser de fácil acesso, ela precisa dialogar comigo, ela precisa dialogar com os meus leitores, com os meus alunos, ela precisa fazer sentido.
Então, essa coisa de opostos. Ah, eu compro os livros e dou para quem não tem. Então, compra 2 livros. Você fica com o seu e dá o outro. Eu dou livros, sim, de tempos em tempos, mas são livros que não têm mais significado para mim, que já cumpriram determinados papéis, não a maioria dos meus livros. E por outro lado, pessoas que acumulam. Vou acumular porque posso precisar um dia. Para isso, estabeleci a faxina de primavera, que começa no inverno, para que eu pudesse revisitar. Todos os anos eu revisito os meus pertences. E aí sim eu percebo se alguma coisa já cumpriu seu papel, se é algo que eu vou doar, algo que vai permanecer, de acordo com os critérios. Mas quando a gente fala em repertório, em construção de bagagem intelectual, profissional, eu, por exemplo, trabalho com aspectos de neurocognição e não parei para fazer um curso de neurocognição. Eu fui adaptando alguns conhecimentos. Literatura, história, filosofia, tudo isso tem relação, religião tem relação, a bagagem que a gente constrói ao longo da vida, às vezes ela tem muito mais sentido, muito mais valor do que estabelecer extremos opostos. Mas para isso, a gente precisa sempre saber qual é o propósito da nossa biblioteca, qual é o propósito da leitura, qual é o propósito das nossas vidas. Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo e não dá para fazer tudo na vida. Então, como diria Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo.